Aquilo parecia um sonho, ou pior, um grande pesadelo. Tudo começou num sábado à noite. Eu estava em casa, tentando relaxar depois de uma semana de trabalho pesado, quando eu recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era um convite para uma festa. A mensagem dizia: festa hoje à noite, não perca. Estrada dos Cedros, número 13. Achei estranho, porque eu não conhecia ninguém naquela área, mas ao mesmo tempo acabei ficando intrigado com a situação. Havia fotos anexas que mostravam uma mansão imensa, com luzes estendidas e uma decoração luxuosa. Contra o bom senso, decidi ir. A estrada era longa e as árvores no decorrer da beira daquela estrada não pareciam muito animadoras. Na realidade, eram bem assustadoras. Ao longe, eu vi uma grande propriedade com uma casa imensa. Era uma casa enorme, mas estava desligada, sem as luzes vibrantes que apareciam nas fotos. Parecia abandonada. Ainda assim, algo me atraía para lá, como se fosse impossível voltar atrás. Finalmente, cheguei depois de várias horas na estrada. Desci do carro, ainda meio receoso, e me dirigi a uma grande porta. A porta da mansão estava entreaberta, rangendo suavemente ao sabor do vento. Respirei fundo e entrei. O interior era tão opulento quanto as fotos. Lustres de cristal pendiam no teto e o chão de mármore brilhava como se estivesse acabado de ser polido. Havia uma música no fundo, mas não parecia vir de nenhum lugar específico. Era como se estivesse no ar, ao meu redor. Fui recebido por uma mulher, esguia, bela, com um ar misterioso no modo de agir, e me dirigiu a um grande salão com pouca iluminação. O salão estava cheio, mas havia algo estranho, um ar de mistério que, ao mesmo tempo em que me intimidava, me conduzia. Quando tentei falar com alguém, recebi apenas respostas vagas ou sorrisos desconcertantes. Comecei a me sentir desconfortável, mas antes que eu pudesse falar, a mulher que me recebeu apareceu novamente e sussurrou: o jogo vai começar. Jogo? Que jogo? Pensei eu. De repente, todas as luzes se apagaram e um silêncio tomou conta daquele lugar. Após alguns instantes, ruídos estranhos e desconexos, e as luzes se acendem. As pessoas que estavam ali antes foram destruídas. Só restaram 5 de nós, e todos, evidentemente, tão confusos quanto eu. Afinal, o que estava acontecendo? O pânico tomou conta. Foi quando uma voz masculina e profunda ecoou pela sala, vinda de lugar nenhum. Bem-vindos ao labirinto. Daqui apenas um sairá, disse a voz. Um som inaudível e um silêncio repentino. As paredes começaram a se mover em uma rapidez não compreendida, mas sem ruído, e pouco a pouco formava-se uma espécie de labirinto. O labirinto era confuso e parecia não ter saída daquele lugar. Os poucos entram em pânico, tentando achar uma saída. Eu corri, mas cada passo que eu dava, eu sentia um enorme peso, como se o corpo estivesse adquirido uma massa muscular extra. Alguma coisa
estava acontecendo, alguma coisa estava diferente. Depois, os que parecia horas, eu encontrei uma das outras pessoas que eu não havia visto mais desde a formação do labirinto. Aquele era um labirinto sem lógica, sem sentido, era assustador. Algo nos observava. Poderia sentir algo nos observando, mas não via nada nem ninguém. Finalmente, eu cheguei a uma sala onde havia uma mesa com um único objeto. Um livro antigo com a capa feita de couro. No centro da capa havia uma inscrição que dizia: somente um sairá. Abri o livro e dentro havia páginas cheias de textos em uma língua que eu não conseguia reconhecer. Mas uma frase estava escrita que eu consegui entender: sacrifique para sobreviver. Antes que eu pudesse tentar entender, uma criatura entrou na sala. Era uma figura humana, mas era deformada. No momento em que eu pensava nisso, a mulher que eu encontrei anteriormente entrou correndo na sala. Seu olhar encontrou o meu e eu descobri que ela tinha planejado toda essa loucura insana, mas eu não conseguia entender por qual propósito. Ela avançou para mim num gesto assustador. Nos engalfinhamos no chão, lutando pela sobrevivência. E no meio da luta, eu consegui pegar o livro. Nem sei como e nem porquê, mas meu corpo agiu como instantaneamente, como por instinto. E pegou o livro. O livro começou a brilhar e um portal se abriu na parede. Algo me dizia que aquilo era uma saída e, sem pensar, me atirei no vácuo e perdi os sentidos. Acordei no meu quarto sem entender o que havia acontecido. Tentei pesquisar sobre a estrada de cedros, mas ela simplesmente não existia em nenhum mapa. Desde então, eu evito qualquer visita para lugares desconhecidos, principalmente sozinho. Aquela experiência me marcou e eu nunca consegui achar aquele lugar novamente. O que seria, afinal, aquele lugar? Qual o objetivo? Por que eu fui o escolhido? Não sei. Se você já viveu uma experiência parecida, deixe nos comentários. Talvez nós possamos nos ajudar a entender o porquê passamos o que passamos.